Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vou estar gravando a conversa de domingo. Vou gravar esse domingo e um outro, porque eu estou entrando em ritmo de férias do trabalho e eu quero estar curtindo mesmo as minhas férias, fazendo outras coisas. E como eu estou nesse processo, nessa viagem do caminhar do deserto, da quaresma, que eu gosto sempre muito de fazer nessa parte da quaresma, que é um trajeto interno mesmo, né, de reflexões mesmo. E hoje eu gostaria de falar sobre um livro, Comunicação Não Violenta. Eu fiz pelo audiobook, mas tem livro, é de um americano que eu achar aqui, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, de Emerson B. Rosenberger. Tem livro, eu fiz em audiobook, e esse livro tem exercícios práticos e tem umas reflexões, e aí eu fui juntando e eu fiz muitas reflexões, e algumas, às vezes eu consigo colocar em prática, às vezes outros não, porque eu acho que tem que exercitar bastante, mas ajuda muito quando a gente escuta a fala do outro e quando nós escutamos as nossas falas. E quando que a gente não verbaliza aquilo que precisa ser verbalizado e aquilo que a gente oculta entre as nossas entrelinhas. E quando a gente está muito nessa quaresma e essa violência verbal que nós temos tido ultimamente no nosso cotidiano, eu quis fazer essa reflexão eu estou fazendo carinho aqui no meu lado. Na reflexão de como nós somos a nossa escuta. Voltando lá que nós fizemos na aula passada da escuta. Além da escuta, mas como nós estamos verbalizando e não verbalizando as nossas expressões da nossa alma, das nossas necessidades. Então, como que nós estamos falando para o outro das nossas necessidades e quando que nós não estamos falando os nossos nãos para o outro e os sims para nós. Esse livro é um livro que eu recomendo as pessoas lerem e fazer os exercícios, né? Então começa com a parte pessoal, depois familiar e depois chega no profissional. E a gente entender essa dinâmica do não verbal e do verbal e quanto que o que tá para se falar nessa entrelinhas da nossa linguagem corporal e verbal. E como a gente está muito nessas redes sociais, né? E a gente o ser humano, ele é sociável. E como tá essas relações sociais, né? Como tá a nossa relação com conosco e com o mundo, né? Em nossa volta, né? Como tá a nossa relação com nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com a nossa família, com a nossa própria casa também, né? E essa não violência, essa comunicação não violenta, ela também está relacionada com a nossa casa, com o cuidar dessa casa. E quanto que a casa ela vai impregnando a nossa energia da nossa violência, do nosso abandono, das nossas mágoas, das nossas tristezas, mas também das nossas alegrias, das brincadeiras, das risadas. Então, como que nós estamos olhando para esta casa física enquanto a parte energética? Quanto que nós estamos nos relacionando com esses objetos da nossa casa?
como nós estamos nos relacionando com as nossas plantas, com nossos animais, com os nossos livros, com os nossos discos, nossos DVDs, enfim. Como nós estamos relacionando com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos parceiros e parceiras. Então, essa comunicação não violenta, ela também consiste em nós mesmos. Como que nós estamos falando para o outro, né? Como que está essa escuta da nossa fala e da fala do outro. Então, esse livro, e como a gente está entrando nessa reta final da Quaresma, para a gente chegar na Páscoa, e no sentido de renovação, de se renovar, e na verdade, a renovação, a Páscoa é todos os dias. Todos os dias nós nos renovamos quando nós acordamos, quando nós despertamos o nosso corpo, quando nós despertamos o nosso sistema como um todo. E quando nós vamos fazer meditação, quando nós vamos tomarmos nosso banho, nosso café, o nosso alimentar espiritual, o nosso alimento físico, emocional, isso diz muito da nossa comunicação não violenta. E aí a gente retorna às práticas dos yamas, né? A não violência, o não mentir, o não roubar. Tudo que nós já falamos lá atrás, a gente pode agora meio que se aprofundar um pouquinho mais quando a gente coloca essa comunicação não violenta. Quando que esse sistema que nós estamos nos violenta e nos violentamos o outro por uma questão de sobrevivência, por uma questão de lutarmos contra a própria violência que a gente sofre. E a comunicação, ela não pode ter ruído. Quando a gente tem esse ruído, o receptor e o emissor não conseguem manter a mensagem muito clara. Mas qual é a nossa clareza interior, aquilo que a gente quer ser dito? Qual é a nossa clareza? Qual é a nosso olhar para a nossa alma? Reconhecer que nossas emoções humanas, elas existem, ela tem uma razão de existir e precisa existir. Então, quando nós falamos do medo, da tristeza, da mágoa, do amor, da coragem, da compaixão, ela faz parte do ser humano. Ela faz parte de todo o nosso sistema. Como faz parte de todo o nosso neurotransmissores. Então, quando a gente fala da dopamina, quando a gente vai falar da serotonina. E esses neurotransmissores têm uma função do nosso corpo, ele não pode estar exarpado. Então, a dopamina ele não pode estar exarpado. Nós podemos produzir ela naturalmente. Ela não precisa ser produzida por um sistema que nos prende uma coisa chamada redes sociais. Quando que esse sistema, por conhecimento de neurolinguística, por neurociência, por PNL, Programa de Neurolinguística, matemático, faz com que a gente se vicie nas redes sociais. Então, quanto que nós estamos nos viciando em uma redes sociais e deixando de convivermos com as pessoas. Então, a gente tem umas questões relacionadas com a tecnologia. Como que essa tecnologia, a gente precisa de um letramento da tecnologia. E essa semana, mexendo no que eu ia comentar e falar na comunicação, e
acho que foi, eu não vou me lembrar, eu acho que foi quando eu estava assistindo uma aula aberta da Gabriela e do Karnal do Clube do Livro, e a gente está falando exatamente da dopamina, e quando que a gente está preso essa questão de redes sociais, e quando a gente perde um pouco da nossa memória, do nosso exercício da nossa memória, do exercício da convivência, o quanto que a gente fica toda hora ligado na notificação, se alguém ligou e eu tenho que responder, fica numa coisa elétrica, ligar nos 320, e a gente não consegue nem saborear o momento. Então eu com essa live, com o estudo que nós estávamos fazendo sobre o livro, sobre foco, me veio muito essa questão da comunicação não violenta. Como que a gente está nos comunicando através das nossas falas, dos nossos gestuais, que também é uma comunicação, que nós estamos proferando ou se manifestando, estamos nos manifestando, nos colocando o que nós queremos, o que nós desejamos. Então eu tô com um tique de falar, gente, hein? Prestar atenção nisso. Como a gente volta a atenção. Quando está nas redes sociais, a nossa responsabilidade, a nossa ética, do que nós vamos voltar de conteúdo. E conteúdo sobre comunicação não violenta, ela está dizendo para nós qual é a nossa escuta que nós queremos fazer, o que nós estamos verbalizando, qual é a nossa real necessidade. Será que as necessidades nós estamos sendo faladas, sendo ouvidas? Se não, como fazer de um jeito não violento? Gente, para passar o trem de carga, desculpa pelo ruído. E falar dessa coisa do ruído, né? Dessa comunicação, essa mensagem, ela não ir do emissor e do receptor de uma forma muito clara. Qual é a nossa clareza das nossas necessidades? Será que nós sabemos qual é a nossa clareza? Qual é o nosso foco? Nós estamos focando toda hora. As redes sociais, ela é interessante, lógico que ela é interessante, mas a que nível nós estamos deixando de relacionarmos com o outro e nós estamos nos isolando por causa das redes sociais? Ou que nós estamos criando uma expectativa, uma meta surreal que a gente não vai conseguir atingir e criamos sintomas de ansiedade, de depressão e assim vai. Quando que a gente entra no burnout? Porque a gente não sai das redes sociais. Então isso é tudo sinais do quanto que a gente precisa reduzir ou olhar para as redes sociais como ela deve ser olhada, com responsabilidade, com ética, com leis regulamentando as redes sociais, né? Ter o cuidado da fala, da responsabilidade quando nós estamos colocando um conteúdo no YouTube. Esse conteúdo é para chegar para a maior quantidade de pessoas que seja interessante? Sim, mas qual é essa qualidade? E aí, voltando, e uma coisa que eles colocaram, e a gente olha assim, eu como educadora, eu tenho que ter muito cuidado. E eu sempre falo, né, criança com o celular só depois dos 12 anos. O cérebro precisa de uma maturação, exige uma maturidade, uma maturação do aprendizado de uma criança. Antes dos 12 anos, a criança precisa do livro, das suas conexões corporais, expressões, desenhar, cantar, dançar, vai usar um outro lado do cérebro.
a tecnologia usa um aspecto diferente do cérebro. Então, o cérebro precisa ser desenvolvido, sim, mas ele precisa ter idade para isso. E aí eu, como educadora, como que eu vou falar para uma família que não tem condições de ter alguém para ajudar na educação dos seus filhos, porque a mãe está trabalhando e ajudando na educação de outras pessoas, de outras crianças, e não dos seus filhos. E muitas vezes o celular passa a ser uma babá naquele momento. Então a gente tem que ter muito cuidado quando nós vamos falar nesse sentido. Então, para algumas classes sociais, a tecnologia, ela ajuda, como antigamente a gente colocava a televisão e a criança ficava assistindo desenho animado quando a mãe fazia as coisas que precisava fazer, ou a avó ficava olhando o neto e a mãe para a mãe poder trabalhar. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nessa esfera, quando eu coloco a tecnologia a partir de 12 anos, mas nem sempre numa estrutura familiar, numa estrutura econômica, nem todos vão conseguir poder fazer isso. Eu não posso ser leviana e achar que todo mundo tem que fazer isso. Eu tenho que ter a responsabilidade que cada família, cada mãe, cada criança, cada estrutura familiar é um jeito, é de uma dinâmica, e como tal tem que ser respeitada essa individualidade e essa dinâmica. O que eu sugiro sempre é a interação maior dos pais com as crianças. As crianças brincarem mais na rua, né? Então a gente fica pensando, segurança, bala perdida. Então tem muitas políticas públicas têm que ser sanadas ainda, para que toda a população possa usufruir de uma qualidade de vida, né? Então, dentro das possibilidades, a comunicação não violenta, isso independe de classe social, situação que a pessoa esteja. Vamos reformular isso? Vamos. Então, vamos pensar numa família que não tem aonde dormir, não está morando na rua, não tem o que comer, não tem o que se vestir, e essa família ela é violentada todos os dias, seja pela fome, seja por uma situação política e econômica. Então, como que a gente pode falar dessa comunicação não violenta? Então, existe duas questões. Existe uma questão política, pública, o Estado olhar para essa população e fazer a Constituição ser cumprida, isso está na Constituição, né? Toda criança tem que estar na escola. A segurança, a educação, a saúde, isso é um direito de toda a população, de um país, né? Então, um direito. Mas, em contrapartida, nós temos os nossos deveres como cidadãos. E como é esses deveres, né? Não é só pagar as contas, não é só pagar os impostos. O dever, se eu estou na escola, é de estudar. Se eu estou no trabalho, fazer o meu melhor dentro do meu trabalho, dentro daquilo que eu fui contratada para trabalhar. Se eu estou dentro da minha casa, o melhor que eu posso fazer para aquele ambiente da minha casa seja o mais harmônico possível dentro das possibilidades. E dessa questão de harmonia, da comunicação não violenta, nós temos o brincar.
voltar a brincar com os nossos filhos, olhar a necessidade dos nossos filhos, a necessidade dos nossos pais. Qual é esse olhar que nós temos com os nossos pais, que estão envelhecendo? Qual é o nosso olhar para os nossos filhos que estão crescendo? Então, esse olhar e ver qual é a necessidade deles é ter a escuta. Escutar a necessidade, não quer dizer que a gente vai cumprir todas as necessidades deles, mas a gente parar e escutar e ter a clareza dessa necessidade. Então, voltando à não violência. Então, a não violência não está não só em gente fazer aquilo e respeitar o nosso cuidado, o nosso físico, o nosso emocional, mas sim da nossa comunicação, da nossa escuta. Quando nós falamos de não roubar, é não roubar o tempo do outro, o espaço do outro, respeitar a individualidade e respeitar o coletivo. O não mentir, a gente ser mais íntegro dos nossos valores, do que a gente tem que ter clareza dos nossos valores. Aquilo que a gente fala é a mesma coisa que a gente pensa e é a mesma coisa que a gente age. A gente tem essa integridade. E aí essa integridade para mim está relacionado com o meu mental, o meu espiritual e o meu físico e o meu emocional. O que eu trago de história, o que eu trago de cultura. Isso tem que ser uma clareza para a gente. O que nós estamos passando para os nossos filhos, os valores que foram aprendidos, que nós podemos modificá-los ou melhorá-los. Mas ter a clareza que quando nós falamos que antigamente era melhor. Antigamente era melhor em que ponto? E que memória é essa que a gente tem que era melhor? Né? Em relação a quê? Né? Então, quando às vezes a gente fala que antigamente era melhor, que a educação era melhor, a gente está relacionando com que momento? Um momento histórico daquela época ou que nós estamos vivendo hoje. Então, às vezes a gente tem uma memória que é aquilo que nós acreditamos que é memória também. Né? Nem tudo era muito lindo e maravilhoso antigamente. Nós tínhamos muita rigidez e a gente não tinha muita conversa com os nossos pais. Era assim, pronto, acabou. Hoje a gente pode conversar com os nossos filhos, conversar com os nossos pais, com os nossos parceiros. Mas o conversar é o escutar, né? O parar para escutar o outro e o outro escuta e nós vamos falar aquilo que a gente entende, que entendeu daquele diálogo e não um monólogo. O quanto que a gente pode modificar os nossos preconceitos, porque nós vamos entendendo a parte histórica, vamos compreendendo as culturas que foram passando pelas nossas vidas, foram passando pela nossa história, o quanto que uma cultura sobrepõe uma outra cultura, e quanto que a gente para e escuta a história do outro, que a história do outro também nos ensina. Por isso, a não violência, o não mentir e não roubar. O não mentir, qual é essa mentira que nós vamos construindo ou vamos escutando algumas mentiras que são colocadas para nós como verdade. E para isso, a gente distinguir o que é o que não é educação, é ler, é discutir com o outro, conversar com o outro, se colocar a sua opinião, ouvir a opinião do outro, construir as ideias.
Isso é uma comunicação. A comunicação não violenta é você compreender aquela fala do outro e qual é essa escuta para você. O que a pessoa traz de história consigo, que reflete na nossa fala, e a gente vai repetindo, né? E às vezes nós repetimos ações que não sabemos nem por que nós estamos fazendo, porque nós não paramos e não fazemos a reflexão. Então a comunicação não violenta, ela faz com que a gente faça reflexões de uma escuta, de uma história, do momento que está sendo ocorrendo aquela escuta. Então, quando nós vamos atravessar esse deserto, nessa quaresma, essa travessia, esse processo, é um processo de uma comunicação não violenta conosco mesmo. Qual é essa escuta que nós paramos em alguns momentos para ouvirmos a nossa alma, ouvirmos com clareza o que a alma quer, o que o nosso coração está querendo agir. E compreender que vai ter momentos que vai existir a tristeza, vai ter momentos que vai ter alegrias, vai ter momentos que vai ter medo, a coragem. Isso faz parte do ser humano. Quando a gente toma essa consciência que isso tudo faz parte, a gente aceita, a gente compreende quando vai estar muito exarpado ou quando está na escassez. E essa exarbação na fala, pela raiva, pelo medo, ou não verbal também, da expressão corporal, vai nos mostrando que algo está errado, algo tem que ser parado e tem que ser revista. Então, esse processo que eu propus para mim nessa quaresma e está aqui na live colocando, é essa escuta, essa travessia desse deserto, esse processo para chegarmos na Páscoa e de se renovar. Mas, repito, a renovação é todos os dias. E toda vez que a gente acorda, a gente tem uma página em branco do nosso livro chamado Vida. O que nós vamos escrever nesse dia, mas que nós planejemos, algumas coisas saem do nosso planejamento, saem do nosso controle. Tem coisas que a gente pode controlar e tem coisas que a gente não controla. Nós podemos prever, né? Então, por exemplo, se a gente tem criança em casa, a gente sabe que em algum momento pode se machucar, vai querer sair, vai ter um gasto. Isso faz parte do cotidiano. Então não é um imprevisto, está previsto que isso pode acontecer, né? Alguma coisa quebrar na casa, ou gato, alguma coisa, a gente é uma coisa prevista, isso a gente pode ter controle. A gente não sabe quando que vai acontecer, mas a gente pode ter uma previsão do que aquilo possa acontecer. Se acontecer, a gente sabe o que vai fazer, ou que se não aconteceu, o que não aconteceu, segue o baile, né? Agora, a gente não tem um controle sobre o outro. O que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro quer, a gente não tem controle disso. Porque o outro tem uma individualidade, o outro tem uma experiência, o outro tem uma história. E aí que é o legal do relacionar com os outros, é se relacionar com essas experiências, com esse aprendizado, que por isso que o ser humano ele é sociável, porque com a socialização nós podemos modificar alguns conceitos e gerar novos conceitos. Então, de pensar em família, quando que já mudou uma estrutura familiar hoje, né? Tem um homoafetivo, heteroafetivo, as relações dos casamentos, né? Que a gente separa, casa de novo e as famílias se participam nessa relação, né? Que eu acho muito legal isso, muito legal. As relações quando uma família é muito matriarcal, de mãe solo, ou de pai solo também. Então, todas essas relações
familiares, são novas estruturas. E quando a gente tem uma rede sociais, essas relações modificam cada vez mais e as informações são muito mais rápidas. E tem que ter muita atenção, estar muito presente e compreender, estar atento na fala, né? De novo, das expressões das pessoas. Então, passar por esse processo, por isso a indicação do livro, ele traz essas reflexões achei muito interessante. Lógico que a gente tem que se muito adaptar para a nossa realidade no Brasil. O escritor é americano, então ele vai falar de uma realidade americana. E a gente adapta uma realidade no nosso país, ou do nosso estado, da nossa cidade, enfim. Mas são reflexões. Então, a Quaresma, ele é um momento de muita reflexões, de muita escuta. E, de novo, gente, a Páscoa é todo dia, o Natal é todo dia, Dia das Mães, Dia dos Pais é todo dia, Dia das Crianças é todo dia, Dia dos Animais é todo dia. O respeito ao próximo é todos os dias, né? Cuidarmos de nós é todos os dias. Cuidar da nossa casa é todos os dias. Pode ser feito aos pouquinhos? Pode ser feito aos pouquinhos. A gente não vai querer mudar o mundo em um dia. Nós levamos 9 meses para nascer, às vezes 7 meses, às vezes 6 meses, 8 meses. Mas em 9 meses nasce uma criança. Ela leva 9 meses para ser gestada. 9 meses, gente. Então, para modificarmos a nossa vida, ela tem um processo que a gente precisa perceber os nossos pensamentos, que nós nos sabotamos o tempo inteiro por nosso medo, pela nossa insegurança, por toda uma história que nós trazemos na nossa cultura, como que nossos pais olhavam para o mundo, que eles nos ensinaram a olhar o mundo. Então, muitas vezes, a gente está no caminho de aprendizado, de crescimento, e a gente se depara às vezes com medo, que é normal, tudo que é novo e diferente assusta, dá medo, que é natural, e nós nos verbalizamos esse medo de algum jeito. Mas é aí que é o nosso conhecimento, nosso autoconhecimento, quando nós paramos por alguns momentos e nós nos escutamos, nós observamos, nós nos tornamos observador de nós mesmos. Que aí entra o processo do aprendizado da meditação, de pararmos alguns minutos para nos observarmos, pararmos por alguns momentos e nos escutarmos. Ver se tem algum ruído, limpar esse ruído, dar clareza aos nossos pensamentos, dar clareza às nossas emoções, essa clareza, saber o que é do outro, o que é seu, o que é responsabilidade do outro, o que é da nossa responsabilidade, o que nós respondemos pelas nossas relações, que é 50% a 50%. 50% do outro, 50% é nosso. Então, na nossa educação dos filhos, é 50% do pai, 50% da mãe. Não é da escola, e sim dos pais. A escola, ela vai meio que interagindo com esse processo da educação familiar, o que ela traz. A escola, ela é o local de instrução, né? No sentido de conhecimento intelectual, no aprendizado. Mas essa construção de aprendizado vai passar por um corpo bem alimentado,
um emocional bem alimentado, um mental bem alimentado e o espiritual também. Então, essas bases, ela vem de casa. E quando isso não tem em casa, aí o Estado tem que suprir, e aí a escola supre, mas não é a responsabilidade da escola, ela ajuda, ela auxilia. Então, os pais têm que entender qual é o papel deles na educação do filho e os pais na educação dele no mundo. Como a gente coloca essa criança no mundo. Essa responsável, quem é responsável são os pais, não é a escola. E por isso que existem regras sociais, existem leis para serem cumpridas para que a gente possa conviver em harmonia com as diferenças da sociedade. Mas os pais têm que educar os filhos, não é a escola, não é a empregada, não é a babá, não são os avós, são os pais. Os avós, as tias podem ajudar? Lógico que pode, né? Mas quem responde pela construção dessa criança são os pais. E os pais não jogar a responsabilidade para o Estado, não jogar para a igreja e não jogar para a escola. Cada instituição são responsabilidades diferentes. E isso é importante a gente perceber. A gente está consciente disso. Então, voltando para a nossa fala, para essa comunicação, como que nós estamos relacionando com as redes sociais, quanto tempo que a gente está ficando nas redes sociais e quanto tempo nós estamos conosco, quando nós estamos com nossos filhos, com a nossa família, com a nossa casa. O tempo do ócio criativo, o tempo de não fazer nada, a gente está cansado, a cabeça da gente está cansada. As redes sociais cansam o nosso sistema. O sistema, o cérebro fica cansado, gente, é cansativo. Então, para a gente descansar, a gente sair das redes sociais. Dá um tempo limitado de uso nas redes sociais. Então, por isso é importante da responsabilidade quando nós colocamos conteúdos nas redes sociais. Que qualidade que nós temos que colocar nas redes sociais como conteúdo. Né? E aí entra a comunicação. Qual é essa comunicação? Essa comunicação está gerando não violência ou está gerando violência? Essa comunicação, essa expressão, ela é harmônica, ela escuta a necessidade do outro, escuta a nossa necessidade, o que nós estamos buscando. Por isso, quando eu falo na quaresma, caminhar nesse deserto, esse momento que a gente para por alguns momentos da vida da gente, alguns minutos, uma hora do nosso dia, para a gente ser observador de nós mesmos, a gente parar um pouquinho, tranquilizar os nossos pensamentos, tranquilizar nossas emoções, o nosso corpo descansar, para que a gente tenha energia e consiga compreender o que está acontecendo no externo para não interferir no interno, ou que a gente modifique o nosso interno com a harmonia, com tranquilidade, para que o meu externo também seja de paz e de tranquilidade, que a minha casa seja harmônica, que a minha casa tenha paz, tenha tranquilidade. O externo reflete o que está dentro da gente. Então, esse processo do caminhar hoje é a comunicação não violenta, que vai de encontro que a gente tem na prática do yoga, a não violência, o não mentir, o não roubar, entre outros yamas e niyamas. Então, o yoga é uma maneira de se viver, é o modo como nós vivemos. Eu não deixo de tomar o meu vinho, não deixo de comer carne, porque eu pratico yoga, porque eu sou professora de yoga. Porque não são essas atitudes, né?
Às vezes não quero comer carne, porque eu não quero comer carne. A gente tem que comer carne o que é suficiente para o nosso corpo. Como antigamente, nós matávamos um animal para a gente se alimentar e a gente comia o que era o suficiente para a gente caminhar de uma região para outra, quando a gente era nômades. A gente plantava aquilo que a gente consumia. Quando se torna a cidade, essa coisa do consumo, o excedente que a gente vai vender, vai ter o lucro e tudo mais, foi se perdendo essa noção do que é preciso, o que a gente precisa comer carne todo dia. Não. A gente pode, que tipo de alimento que a gente pode adquirir? Lógico, falando, sabendo que tem toda uma estrutura, que tem faixas na classe social que não tem o que comer, gente. Não tem onde morar, não tem o que vestir. Existe essa realidade no nosso país e no mundo inteiro. Isso existe na Europa, existe nos Estados Unidos, gente. Existe moradores de rua, existe gente que não tem o que comer, gente. Então, ter a riqueza, mas ela é mal distribuída. Então, a riqueza ela tem que ser distribuída. Então, quando Jesus fala para nós, quando a gente fala da oração do bem-aventurados, o repartir o pão, repartir, escutar a necessidade do outro e fazer com que aquela necessidade do outro possa ser suprida, seja pelo Estado, né, políticas públicas, ou pela própria igreja, ou por nós mesmos, né? Independente de ser por igreja ou não, o ser bom, fazer a bondade, é lógico. Isso independe de religião. Sermos bons, ter a generosidade, ter a bondade, faz parte da nossa essência. Então, se nós vemos que um vizinho precisa de ajuda, a gente pode ajudar. Dentro das nossas possibilidades, nós temos recursos para ajudar, sim. Isso não quer dizer que o outro não tenha que fazer a sua parte, ou também tem que fazer a sua parte, né? Não é sentar e esperar que os céus façam as coisas acontecerem. As coisas acontecem porque a gente age para que as coisas aconteçam. Então, a gente tomar muito cuidado que a gente pede para o universo, que o universo vai mandar aquilo que a gente precisa. Não o que a gente quer, mas o que a gente precisa. O universo, ele sempre conspira ao nosso favor. Então, escutar essa linguagem do universo, essa linguagem da alma, requer que a gente tenha atenção. A gente precisa focar, precisa ter clareza nos pensamentos, a gente precisa parar, sair desse aprisionamento de redes sociais, esse vício de redes sociais, para a gente estarmos mais com a gente, estarmos com a nossa família, estarmos na nossa casa, ir no parque, observar as pessoas, interagir com as pessoas, conhecer as pessoas, trocar ideias. A gente aprende muito trocando as ideias, a gente aprende muito com as crianças, a gente aprende com os idosos, a gente aprende com o outro. Então, a comunicação, ela faz parte desse aprendizado. E a não violenta, ela é exatamente isso. A gente ter a escuta, né? Se escutar, escutar o outro. Olhar, observar a expressão corporal, observar a fala. A fala da vítima, a fala do salvador, a fala do algoz, né? Então, tem uma fala aí, e a gente faz esses personagens o tempo inteiro. Só que a gente precisa estar presente para entender que
papel nós estamos fazendo? Papel de vítima, do salvador ou do algoz? Que papel que nós temos que fazer? Qual o papel que a gente quer atuar na vida? A pergunta é essa: qual é o papel que a gente vai atuar na vida? E para isso a gente tem que entender a comunicação, tem que entender as nossas expressões, a gente tem que compreender, aprender, ler, aprender a interpretar entre linhas. A gente precisa ler, estudar, conviver com as pessoas, trocar experiência. E é isso, é atravessar o deserto mesmo, todos os dias a gente atravessa o deserto. E às vezes no deserto a gente vai achar um oásis, né? E a gente vai chegar no final do deserto, a gente vai encontrar o mar. E como que a gente vai olhar esse mar de possibilidades, né? A gente sai do deserto para encontrar alguns oásis pelo caminho que vai nos alimentar, que vai matar a nossa sede, seja de conhecimento, de aprendizado, para continuarmos o nosso caminho para a gente chegar no mar de possibilidades, um mar de possibilidades que a vida nos oferece todos os dias. Todos os dias a vida nos oferece possibilidades, grandes possibilidades, algumas pequenas possibilidades, médias possibilidades, mas ela nos oferece. A pergunta é se a gente quer pegar essas possibilidades ou a gente não quer e ficamos em que papel, né? Então, a pergunta é: que papel que nós vamos querer fazer em nossas vidas quando nós chegarmos em frente ao mar de possibilidades? Quando nós atravessarmos esse deserto e chegarmos no mar de possibilidades, o que nós vamos fazer com elas? Então, toda essa travessia do deserto, passamos por grandes oásis. Nós nos alimentamos, nós nutrimos nossa alma, nutrimos nossos conhecimentos, nutrimos nossas emoções e nosso físico. E nós vamos retribuir com o que para a nossa vida? A vida é uma troca, ao dar e receber na mesma quantidade. Se você dá mais, você recebe mais. Se dá pouco, você recebe pouco. Então, o que nós vamos contribuir para a vida? Tudo que ela nos ofereceu. O que nós vamos dar para a vida? Por nós chegarmos no mar, no final desse deserto. Fica a reflexão para essa semana. Amanhã teremos a meditação guiada às 7 horas da manhã. E vamos deixar essa reflexão. O que nós vamos retribuir para a vida quando chegarmos no final do deserto e encontrarmos um mar de possibilidades. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje, de domingo, nessa penúltimo domingo antes da Páscoa, com a comunicação não violenta durante esse percurso aí, dessa travessia do deserto. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, comente aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações e dê um like para esse conteúdo ir para mais gente. Obrigada, gente, para os novos inscritos, muito obrigada pela confiança. Para os que já estão inscritos, muito obrigada por permanecer, essa força que vocês me dão. E o canal vai sendo construído passinho a passinho e assim que eu gosto, um passo de cada vez, aprendendo. Gente, muito obrigada, uma ótima semana e nos vemos amanhã na aula de meditação guiada comigo, tá bom? Um super beijo, uma ótima semana para vocês, um bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês vão estar assistindo a conversa de domingo. Beijo, gente!